Vamos aprender a fazer o passo a passo dessa matriz, desse ursinho todo em aplique. Esse ursinho faz parte da coleção que tem também, ó, o ursinho com orelha 3D, nesse tamanho menor, no tamanho maior para capuz, nessa versão também com o olhinho aberto, olhinho fechado. Então, eu vou explicar para vocês como que faz esse modelinho todo em aplique aqui. Vamos lá para o passo a passo. Então, vamos montar o bastidor aqui. Escolhi a minha toalha, tá? Então, eu vou usar a toalha lavabo, mas poderia fazer também com toalha de banho, toalha de rosto. Então, essa daqui é a versão com o olhinho aberto, né? Que a gente fez aqui para menino. Essas são as versões do menor, né? Com a orelhinha 3D, certo? Então, vamos montar aqui. É muito simples. Nós vamos pegar a nossa toalha. Eu vou dobrar ela ao meio aqui, pra gente vincar e marcar o centro. Abro ela, pego o meu bastidor 13 por 18, porque cabe para esse tamanho de bastidor. Coloco aqui embaixo. E nesse vinco, a gente vai centralizar aqui com o bastidor. Alinhando a faixa também, aqui, ó. E alinhando o vinco. Vou abrir um pouquinho. Abro mais. E vamos apertar aqui o bastidor. Pronto, alinhado aqui, eu gosto de descer um pouquinho. Aperta o bastidor. Ajeita aqui pra ficar bem certinho. A nossa faixa, então eu gosto de dar uma esticadinha nela, no material aqui, pra ficar bem certinho. Pronto. Não precisa, aqui ó, na verdade, não ficou certinho não, peraí. Deixa eu tirar aqui. Vou abrir um pouco mais. Que vocês perceberam que a linha aqui, a gente consegue ter a visão da linha, ela ficou meio fora, né? Agora sim, ó. Eu digo isso aqui, ó. Essa linha, a gente consegue acompanhar ela aqui pela montagem do bastidor, né? Então, não ficou certinho, tira e põe de novo, tá? Tá vendo? Sem segredo nenhum. Montado, não precisa de entretela para essa faixa aqui de toalha. Agora, a gente já pode ir para a máquina bordar. Mas antes de bordar, eu já vou separar aqui os materiais para o aplique, tá? Aqui, deixa eu pegar o meu tecido. Eu vou usar, ó, esse tecido aqui, esse fleece, tá? Você pode usar o fleece, você pode usar... Esse tecido eu vou deixar o link dele para vocês. Então, aqui eu já vou separar os materiais que eu vou utilizar. Nessa daqui, ó, eu fiz todo ele com esse tecido fofinho, que é um tecido de pelinho, tá vendo? Mas você pode fazer esse mesmo aplique com tricoline, com flanela, com qualquer outro tecido fofinho, que vai ficar bem legal, com soft, com meio microsoft, que fala, né? Então, qualquer tecido fofinho que você tenha aí disponível, você pode estar utilizando para fazer esse aplique, tá? Se tiver pelinho, ele vai ficar mais realista, fica bacana. Se você não tiver, usa o que você tem, tricoline, tá bom? Aí, para as orelhinhas, nesse daqui, eu usei o mesmo tecido fofinho, mas no lilás eu não tenho. Então, eu vou usar um tricoline para a parte interna das orelhinhas, tá? Pro rostinho aqui, para a parte toda do aplique, eu vou cortar um pedaço pra gente poder utilizar pro aplique, tá? Então, ó. Assim. Beleza? E o tecidinho. E nós vamos precisar também de um plástico. Quando a gente for bordar a parte interna do rostinho, a gente vai precisar de um plástico na parte de cima. Então, separado aqui, a gente vai pra máquina pra bordar. Já estou aqui na máquina, ó. Vou colocar o meu bastidor. Lembrando que esse processo é o mesmo para qualquer modelo de bordadeira, tá? Qualquer modelo de bordadeira. Aqui, ó, a matriz que eu quero é essa, com o olhinho fechado, todo em aplique com as bochechinhas, certo? Mas ela tá virada no sentido contrário que eu montei, então eu vou alinhar ela pra cá. Vou alinhar ela aqui pra ficar no sentido certo da minha toalha, beleza? Agora, eu vou para outra etapa e vou ajustar para ela ser bordada na faixa da minha toalha, ó. Tá muito para cima, tá vendo? Então, a gente vai descer um pouquinho ela mais aqui. A gente volta, confere de novo. Beleza. Ajustado.
Agora, eu zero sempre a tensão da minha bordadeira, foi a forma que eu encontrei para poder ter um ponto perfeito. Aí você pode fazer o ajuste, o teste aí na sua bordadeira, se você precisa zerar ou não. Diminui um pouco, borda para que você veja como que vai ficar o ponto, tá? Mas eu aqui sempre zero. Já passei a linha ali e vou deixar ela marcar onde a gente vai posicionar o material. Não precisa de entretela. Lembra que nós estamos bordando numa faixa de uma toalha que a trama é toda fechada. Então, não precisa de entretela, tá? Ela vai marcar o local onde a gente vai posicionar o tecido de aplique. Ó, ela marcou o local. Agora, a gente vai pegar o tecido que a gente escolheu e vamos posicionar preenchendo toda essa marcação que ela fez, tá? E daí, manda bordar. Nesse caso dessa matriz em aplique, não precisa alterar a altura do calcador. Diferente do outro modelo, que tem as orelhinhas 3D, a gente tem volume, então precisa alterar. Nesse caso aqui, ela tá com o calcador baixo, não precisa alterar nada, tá? Então, ela vai marcar também o miolinho da orelhinha, onde a gente vai tirar. Você pode até deixar o tecido que tá ali e só vir com outro tecido em cima, tá bom? Mas se você quiser retirar o excesso, pode recortar na parte interna ali. Por isso que ela marca, para você fazer o recorte. Depois disso, a gente vai partir para a parte das bochechinhas, do focinho, tá? Aí, a gente vai precisar do plástico. Nesse caso, a gente vai precisar do plástico. E também, aqui, deixa eu pegar. Como a gente agora, a próxima etapa é o focinho, já é o bege que eu já tinha deixado. E o focinho, ele tem a parte colorida, né? A parte que o ponto é espaçado, a gente pode usar o plástico nacarado para fazer um efeito brilhoso. Eu vou pegar o pedacinho de plástico de churrasco, poderia ser qualquer plastiquinho aí de sacolinha, o plástico que você tiver. Vamos posicionar em toda a parte aqui, ó. Todo o tamanho do aplique. E daí eu pego também o nacarado e ponho aqui. Eu já ponho o nacarado num tamanho que vai cobrir o focinho e as duas bochechinhas. Porque esse modelo aqui tem bochechas, né? E as bochechas também eu quero brilhosa. Então, eu já ponho ele maiorzinho, tá? E daí, a gente manda bordar. Então, ela vai fazer esse focinho. E depois, ela vai ir pra parte do rostinho, das bochechinhas. Deixa ela fazer aqui. A próxima etapa é o preto, que é o olhinho. Borda em cima do plástico normal, não tira. Você precisa fazer todo o bordado em cima do plástico, tá? A hora que ela for para a próxima etapa, daí eu mostro, tá bom? Ó, ela já fez toda a parte do focinho aqui. E a próxima etapa é o preto, que é os olhinhos. Então, eu já troquei a linha. E aqui, ó, percebe que o nacarado, ele tá só na parte de baixo, porque aqui vai ter as bochechinhas. Então, aqui onde vai o rostinho, se for pra bordar em cima, também não tem problema. Se bordar em cima do nacarado, depois a gente consegue retirar o excesso. Mas aqui vai bordar só em cima do plástico transparente, tá? Coloca aqui, ó, e ele vai bordar. Vai fazer os olhinhos, sobrancelha e o detalhe do focinho.
Ó, fez a parte preta, os olhinhos, sobrancelha e o detalhe aqui do sorriso. Agora é o narizinho. Já coloquei o marronzinho e mando ela bordar o narizinho. Depois do narizinho, já é as bochechinhas. Daí você já pode trocar. Se você quiser fazer esse modelo com o olhinho fechado para menino, é só você pular a etapa das bochechas, tá? E daí se você quiser fazer sem bochechinha, né? Se não, se você quiser, faz normalmente. Mas é só a diferença, fazer com bochecha ou sem bochecha. Se você não quer, é só pular a etapa e ir pra próxima, tá? Que daí o ursinho fica sem as bochechinhas rosas. Ela vai fazer o contorno. Pronto. Agora já é as bochechinhas e a gente vai bordar em cima do plástico nacarado, né? Ó, ela já fez o branquinho do detalhe aqui do narizinho. E agora ela vem pra quê? Pra parte onde vai os tecidinhos, a parte interna das orelhinhas. A gente já pode tirar esse plástico nacarado, só o plástico nacarado, tá? O plástico transparente deixa. E daí você vai pegar, ó, você pode pegar tanto o tecidinho, né, que nem eu falei, quanto o próprio tecido fofinho. Aqui eu vou usar a tricoline mesmo, ó, 2 pedacinhos. E a gente vai posicionar bem em cima daquela marcação do centro da orelhinha que ela fez lá no início. Ó, só prender aqui com uma fita de um lado e do outro também a mesma coisa. Que daí ela já vai prender o tecidinho na posição e a gente já pode refilar depois. Ó. Tá com a mesma linha branca que a gente fez a etapa anterior, pode ser a mesma linha, tá? Ó lá, miolinho, e agora vai fazer o outro. Fez os 2 miolinhos. Ó, fez os 2. Ela faria mais uma etapa só pra prender de novo, né, direitinho. Você pode dar um play e mandar ela fazer, ou já ir pra próxima etapa. Só que antes da gente fazer o ponto cheio, é interessante vocês... Ó, ela vai fazer mais uma costura de segurança. Aqui. Agora, seria o ponto cheio a próxima etapa, tá? O ponto cheio aqui das orelhinhas. Mas a gente não vai fazer ainda. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos recortar esse tecido da orelhinha, do miolinho da orelhinha, tá? Para que ela consiga fazer o ponto cheio e a gente tenha um acabamento perfeito. E daí você também vai trocar a cor da linha. Então, como aqui eu tô fazendo no lilás, eu vou usar uma linha lilás, tá? Ó, a gente só vem com a tesourinha aqui do tecido, ó. Deixa eu tirar essa linha, tá vendo? Ficou desse jeito. Agora a gente vai pôr a linha que a gente quer, que é a linha lilás. Ó. Vou trocar a linha branca e vou colocar o lilás. E vamos mandar ela bordar o ponto cheio. Ó, ela fez todo aqui o ponto cheio, né? Da parte interna da orelhinha. Agora, a última etapa já é o ponto cheio a toda volta. Só que antes a gente precisa retirar o excesso aqui. Então, a gente sobe o plástico, ó. E daí a gente vem cortando bem rentinho na costura que foi feito lá, que prendeu esse material. Tá? Então, com uma tesourinha, ó. Eu vou puxando aqui o material, vou levantando o plástico pra gente não cortar o plástico. Afinal, a gente precisa dele depois quando for fazer o ponto cheio, para que fique um acabamento bacana. Por isso que tem que deixar ele ali, tá?
Daí eu vou fazer o recorte a toda volta e a gente volta o bastidor para a máquina para daí sim ela fazer o ponto cheio e daí já vai ter acabado o nosso aplique. Ó, pessoal, já recortei todo o excesso, ficou assim, tá vendo? E daí a gente tá, ó, com o plástico em cima aqui, tá vendo? Coloquei mais um pedacinho para cobrir a orelhinha. E a gente vai voltar para a máquina. Agora ela vai já para a última etapa, que é o ponto cheio a toda volta. Passei a minha linha creme, eu vou fazer com a linha clarinha, né? E daí é só mandar ela bordar e deixa ela bordar toda a volta. E depois ela vai só fazer um pesponto interno. Essa etapa do pesponto, se você não quiser, você pode pular também. Só fazer o ponto cheio aqui, tá? Tem que ser feito com plástico em cima, principalmente se você está usando esse tipo de tecido fofinho. Ana, tô usando tricoline, precisa do plástico? Daí não precisa, tá? Mas se for usar um tecido fofinho com pelinho, tem que ter o plástico, um atoalhado, qualquer tecido fofinho, tem que ter o plástico para fazer o acabamento perfeito do ponto, tá? Aí é só deixar ela finalizar aí e esperar o resultado final. Bordado finalizado, tá aqui, ó, o resultado do bordado em cima do plástico, ó, o ponto cheio, e ela já fez o pesponto aqui, só na parte interna, tá? Agora, o que que a gente faz? A gente só vai puxar, ó, esse plástico. Ele é bem fácil de fazer a limpeza. Esse aqui é aquele plástico que eu falei pra vocês de churrasco, ó, que vocês encontram em supermercado, tá? Plástico de churrasco. Ele é bem fininho, é bem fácil da gente fazer a limpeza, ó. Só de passar o dedo, tá vendo, ó? Ele já desmancha aqui, ele sai, tá? E daí você vai tirar também o nacarado que ficou, ó. Vamos cortar essas linhas aqui. E nós vamos fazer, como a gente bordou num tecido fofinho, nós vamos fazer uma breve limpeza aqui na parte do olhinho aqui, ó, próximo ao ponto cheio. Nós vamos só cortar como se estivesse aparando um pouquinho os pelinhos, ó, tá vendo? Só para destacar ainda mais o nosso ponto aqui cheio do olhinho, tá? Então, você vem com uma tesourinha, ó, na sobrancelha também, do mesmo jeito. Eu gosto de aparar um pouquinho, senão o ponto, como a gente tá trabalhando com um tecido que tem bastante pelinho, né? Ó, não o ponto some. Aí você faz essa limpeza aqui, ó. Poda, né? Faz uma poda. Ó, daí fica bem bacana. Se você não for usar um tecido fofinho, não tem necessidade dessa etapa, né? Ó. Tira todo o plástico. Fica assim, certo? No avesso vai ficar assim, ó. A gente não usa entretela, né? Daí a gente vem só fazendo a limpeza. Se você for bordar num tricoline, daí precisa de entretela, ou numa fralda, tá? Num piquê. É só aqui na toalha, que é uma trama mais grossa e bem fechadinha, que não há necessidade. Mas se for num outro material comum, um tecido de algodão, uma flanela, algo assim, é preciso daí uma camada de entretela, pelo menos uma entretela 30, 40, tá? E a gente faz toda a limpeza. O bom do aplique é isso, né? Que fica bem pouco avesso, só do ponto cheio mesmo, olha só. Fica bem limpo mesmo. Daí a gente só sela agora aqui. Pegar o isqueiro pra gente, ó. Só vem passando o isqueiro aqui pra selar. E tá pronto. Podemos tirar do bastidor. A gente vai passar essa peça para tirar a marca do bastidor aqui. E vamos fazer um barradinho aqui. Eu já separei, ó. E vou costurar um barradinho. Vai ficar um pouquinho mais compridinho assim. Eu vou deixar o espaço para pôr o nome aqui. Tá certo? Então, a ideia... Aqui também, ó, a gente pode colocar um lacinho, que nem nesse daqui, ó. Eu fiz o lacinho. Vocês podem pôr.
fazer um lacinho, ou usar que nem esse daqui que eu tenho, que eu achei. Acho que eu vou aplicar como se fosse florzinhas. Aqui, ó. Juntinhos também vai ficar bem bacana, certo? E é isso daí, gente. Então, é uma ideia pra vocês, ó. Só pra vocês verem esse daqui. O ursinho com a orelhinha 3D. E esse aqui todo em aplique, tá? Se você quer adquirir essa coleção de matrizes, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você adquirir, baixar e já fazer esse bordado perfeito. Então é isso, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.